E aí, meus queridos do sexto ano, tudo bom com vocês? Sou a professora Desirê, professora de matemática. Estamos de volta para mais um Aula Paraná. Vamos dar oi para o nosso amigo então? Oi, Thiago, tudo bom com você? Tranquilo aí? Vamos juntos ensinar essa galerinha então? Então vamos começar. E aí, gente, primeiro, aquilo que vocês sempre sabem, os nossos avisos. Então lembrem-se, acessar o Classroom diariamente, resolver as atividades obrigatórias, ler os avisos do mural que o professor coloca e participar dos Meets. É muito importante, hein? Não esquece do Prof lá. E você, meu querido aluno que não tem acesso à internet, não fica triste. Você pode ir até a sua escola, retirar a atividade impressa e resolver em casa e entregar na escola novamente, tranquilo? O importante é todos vocês estarem firmes e fortes aí, reta final do ano, hein? Não desistam. Então, Pro, o que a gente viu na outra aula? Na outra aula, nós estudamos ali a porcentagem, lembram? A probabilidade de um evento ocorrer em porcentagem. E nesta aula, nós vamos continuar estudando a probabilidade de um evento ocorrer e porcentagem. Mas agora nós vamos o quê? Estudar alguns probleminhas do nosso dia a dia, né? Para a gente ver a importância desse conteúdo no nosso dia a dia. Então, olha lá, primeiro vamos relembrar. Para calcularmos a probabilidade de algo acontecer, utilizamos a seguinte fórmula. PA, probabilidade do evento acontecer, é dado pelo quê? Pela razão do número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, tranquilo? Favoráveis é aquilo que o exercício pede pra gente, aquilo que a gente precisa. Possíveis é a quantidade total de casos, beleza? E também nós temos que lembrar que a porcentagem ela é uma razão, logo pode ser representada por uma fração e que por sua vez pode ser escrita na forma decimal. Lembra que a gente trabalhou bastante essas transformações na aula passada? Transformar porcentagem em número decimal e número decimal em porcentagem. Para quem não lembra, transformar porcentagem em decimal, nós dividimos por 100, a vírgula volta para a esquerda. E transformar número decimal em porcentagem, nós multiplicamos por 100. A vírgula vai para a direita, cortamos os zeros que sobram e lá no final não esqueça de colocar o símbolo do porcento. Tranquilo? Então vamos continuar, ó. Probabilidade versus porcentagem. Agora que já sabemos transformar fração e números decimais em porcentagem, vamos estudar a porcentagem na probabilidade. Então, praticando 1. Em um bingo, foram sorteados números de 1 a 20. Qual a probabilidade de que esse número seja múltiplo de 2? Olha a dica, hein? Um número múltiplo de 2 é sempre par. Então, o que você tem que fazer? Pegar a fórmula lá da probabilidade, substituir os valores e lá no final, que ficava em fração, não deixar na fração, transformar em porcentagem. Tranquilinho? Façam aí e daqui a pouco a gente corrige.
Conseguiram? Ficou meio complicado, né? O nosso primeiro exercício de hoje, então vamos juntos com a prof, presta bem atenção que depois tem bastante exercício para vocês fazerem. Então, olha lá, o que a gente tem que ver? Primeiro foram sorteados números de 1 a 20. Então, vamos escrever todos esses números, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. Não vou falar tudo, hein? Não esquece de nenhum carinha. O que ele quer? Os números múltiplos de 2, ou seja, os números que são pares. Então, olha lá, os múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Esses carinhas são os múltiplos de 2, que é o que o exercício está pedindo, certo? Então, quais são os casos favoráveis e os casos possíveis? Então, nós temos 10 números que são múltiplos de 2, de um total de 20 números. Então, nós temos 10 casos favoráveis, porque é o que a gente precisa. Múltiplos de 2 são 10 números. E os casos possíveis? Total, quantos números ele tinha? 20. Então, substituindo aqui, ó, a probabilidade de tirar um número múltiplo de 2 vai ser o número de casos favoráveis, que é 10, sobre o número de casos possíveis, que é 20. Se você fizer essa divisão, 10 por 20, você vai encontrar o número 0,5. Acaba aí, prof? Não acaba. Porque ele quer o que? A porcentagem. Ele não quer o número decimal, ele não quer a fração, ele quer a porcentagem. E nós já vimos como transforma número decimal em porcentagem, nós multiplicamos por 100. Por quê? Porque ele está no decimal, para ir para a porcentagem, multiplica por 100. O que é isso? Ó, a nossa vírgula sai de onde ela está e ela vai para a direita 2 casas. Então, ela sai daqui entre o 0 e o 5 e ela vai, ó, 1, 2, vai para lá no final. E aqueles espaços em branco faz o quê? Completa com 0. Então, completando com 0 ali, o que a gente tem que analisar? Ele quer a porcentagem. Eu falo 0,50,0%? Não, né? Então, você corta os zeros que não precisa utilizar fora. Cortando os zeros ali, vai ficar só os 50. O que significa isso? 50%. Ou seja, qual é a probabilidade desse sorteio ser um número múltiplo de 2? O número que a gente retira, a probabilidade é de 50%. Viram como não é difícil? É só um passinho a mais que a gente dá lá na conta, transformar o resultado na porcentagem. Tranquilinho, ó? Beleza? Vamos praticar mais um pouquinho então, ó. Primeiro, uma dica da Pro para vocês. Presta atenção nessa dica, ó. Para calcularmos a porcentagem de um determinado evento, basta multiplicar por 100. Prof, a gente já estava fazendo isso lá no final, depois que a gente tinha o número decimal, multiplicar por 100. Mas você não precisa chegar até o final para fazer a transformação. A gente pode pular aí uma etapa, deixar a conta mais fácil. Então, olhem aqui, ó, do exercício que a gente acabou de ver, o que nós temos? Que a probabilidade de tirar um número múltiplo de 2 era de 10 para 20, não era isso? 10 sobre 20? Só que o que a gente fez? A gente dividiu e encontrou 0,5. Será que eu precisava fazer tudo isso? Não. Você pode multiplicar esta fração por 100. Porque você multiplicando por 100, você vai já estar transformando na porcentagem. Então, olha aqui, ó, como eu multiplico fração por um número inteiro? A gente multiplica sempre o numerador. Quem é esse? O carinha da parte de cima da fração. Então, aqui, ó, 10 sobre 20 vezes 100 é a mesma coisa que 10 vezes 100 sobre 20. Tranquilo? Multiplica a parte de cima ali, porque é um número inteiro. Então, 10 vezes 100 dá 1.000 e 1.000 sobre 20. Podemos simplificar cortando alguns zeros, não é mesmo? Olha lá, ó. Esse zero aqui de cima eu posso cortar com o zero de baixo. Para que isso? Para ficar mais fácil essa divisão. Agora só ficou 100 divididos por 2. Lembra? A fração é uma divisão, o de cima dividido pelo de baixo. Quanto que é 100 divididos por 2? 50. Pro, não surgiu vírgula aqui, porque eu tenho dificuldade de divisão com vírgula. Então, a matemática ela vem para te ajudar.
ela ajuda. Você pode fazer da outra forma, se você achou mais fácil? Pode, mas você também pode fazer dessa. Tanto daquele jeito do número decimal, quanto esse daqui, ambos chegamos nos 50%. Olha que legal, hein? Então, vamos continuar, praticar mais um pouquinho. Olivia escreveu em fichas todos os números de 2 algarismos que podem ser compostos com os algarismos 2, 3, 6 e 7. Então, a Olivia pensou assim, quantos números eu consigo escrever com esses números? 2, 3, 6 e 7. Ela escreveu, ó, nessas fichas aqui, o número 22, 23, 26, 27, 32, 33, 36, 37, 62, 63, 66, 67, 72, 73, 76 e 77. Olha quantos números ali ela escreveu, hein? O que o exercício quer da gente, ó? Com as faces dessas fichas viradas para baixo, Olivia retirou uma ficha. Qual é a probabilidade de a ficha retirada por ela conter um número? Letra A, maior que 70? O que você tem que ver? Analisar as fichas, ele quer um número maior que 70. Quais fichas são maiores que 70? Conta quantas fichas tem no total, quantas fichas você precisa para substituir na fórmula e lá no final transformar em porcentagem, hein? Façam aí que daqui a pouco a gente corrige. E aí, conseguiram? Primeiro, olha o que ele está pedindo, não são todos os números que ele quer os números maiores que 70. Então, olhem aqui com a Pro, ó. Quem que são os números maiores que 70?
É o 72, 73, 76 e 77. Ou seja, ó, eu tenho 4 números que são maiores que 70. O que significa isso? Que o meu número de casos favoráveis, que é o que eu preciso, é 4. Mas de um total de quantas fichas? Eu tenho 16 fichas. Então, total de 16 fichas, eu só posso pegar 4, que são os números maiores que 70. Então, como fica isso lá na fórmula da probabilidade? Ó, a quantidade de fichas maiores que 70 é 4, ou seja, os números de casos favoráveis, 4. E a quantidade de fichas no total são 16 fichas. Então, o número de casos possíveis é 16. Ficou essa fração de 4 para 16. Mas é isso que ele quer? Não, ele quer em porcentagem. Vamos transformar em porcentagem aqui, ó. A Pro acabou de explicar para vocês. Basta eu pegar a fração e multiplicar por 100. Prof, não fiz assim, eu dividi 4 por 16, que deu número decimal, e daí multipliquei por 100. Não tem problema, é um pouquinho mais trabalhoso, mas você pode fazer assim também, mas tenta fazer desse jeito, você vai ver que é mais fácil, tá? Então, 4 vezes 100, 400 sobre 16, tranquilo? E 400 divididos por 16, faz essa continha bonitinho, você vai chegar no 25. O que é o 25? Significa que é 25%. Ou seja, qual é a probabilidade de eu retirar um número maior que 70? A probabilidade é de 25%. Olha só, hein, como muda, né? Porque quando a gente olha só na fração, não tem uma noção do total. A porcentagem, a gente consegue ter uma noção do total, não é mesmo? Vamos praticar mais um pouquinho nesse exercício, então. A letra B, agora ele quer a probabilidade do número ser menor que 35. Bem parecido com a letra A. Na letra A, nós contamos os números maiores que 70. Aqui, ele quer os números menores que o 35. Então, você tem que contar os menores que o 35, jogar lá na fórmula e transformar em porcentagem, hein? Faz aí que daqui a pouco a gente corrige.
Perceberam? É bem parecido com o primeiro, então vamos juntos com a prof, ó. Quem são os números menores que 35 nas fichinhas, ó? O 22, 23, 26, 27, 32 e 33. São 6 fichas menores que 35 de um total de 16 fichas. Ou seja, o número de casos favoráveis, que são menores que 35, as fichas, o número é 6. E o número total de casos possíveis é 16. Então, ficou 6 para 16. Isso é na probabilidade da fórmula. Falta transformar em porcentagem. Então, transformando em porcentagem, multiplicamos por 100. 6 vezes 100, 600 sobre 16. E nós fazendo ali essa divisão, né, não multiplicação, essa divisão, 600 divididos por 16, quanto fica? Ó, 37,5. Ai, prof, tem uma vírgula ali, e agora, de onde ela veio? Quando a gente está fazendo a divisão e o nosso resto é menor do que o número que está na chave, lembram? Nós temos que aumentar ele, colocando um zero na frente. Só que a partir do momento que aumentei ele para continuar a conta, tem que colocar a vírgula lá no nosso resultado. Por quê? Para mostrar que não é mais um número inteiro, e sim um número decimal, algo que não representa o inteiro, tá bom? Então, como que vai ficar aqui? 37,5%. Treina a conta em casa, hein, gente? Então, qual é a probabilidade dessa ficha ser número menor que 35? A probabilidade é de 37,5%. E vamos para o nosso último exercício. Ah, não tem mais um, prof? Não, a prof brincou, né? Então, você vai fazer aí na tua casa e faz as continhas, hein? E o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos a probabilidade de um evento ocorrer e a porcentagem. Nós vimos no quê? Só as contas? Não, em probleminha, gente. Por quê? Vocês têm que treinar a interpretação de vocês, tá bom? Porque você tem que ler e saber o que o exercício está pedindo. Não adianta a gente só aprender conta, conta, conta sem ter o contexto. Tranquilo? E é isso, então vamos ficando por aqui. Na nossa próxima aula vamos continuar estudando também, mas agora um conteúdo diferente, que é o conteúdo das operações com números racionais. Também é fração, só que de uma outra forma, tranquilo? Então, não esqueçam de fazer as atividades, estudar e até a próxima!